Queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. E nela discutiremos sobre as organelas. Eu sou o professor Ícaro Castro, esse é o Castro Bio e segue o fio. Nessa aula, nós vamos abordar outras organelas que não foram vistas anteriormente. Lembrem que na última aula, nós falamos sobre diversas organelas como retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi ou golgiense, bem como os lisossomos. Então agora falaremos de mais 4 organelas. E a primeira delas são os centríolos. Por que os? Porque eles sempre se encontram em par. Então, os centríolos, eles são formados por microtúbulos, que se agrupam, veja, de 3 em 3, em 9 estruturas. Ou seja, cada centríolo é formado por 3 vezes 9, 27 microtúbulos. Então, observem aqui a estrutura do microtúbulo. Uma coisa importante é que eles sempre se encontram nesse sentido. Ó. Um está no sentido mais horizontal e o outro no sentido mais vertical, num ângulo de 90 graus. Então, qual a função associada aos centríolos? Os centríolos eles têm função de orientar a divisão da célula. Lembrem, as células elas se dividem. E nesse processo, o centríolo ele tem a função de puxar, dele que vem as fibras que puxam os cromossomos para que o DNA se separe e posteriormente 2 células sejam formadas. Então veja a sua grande importância na divisão, ou seja, ele orienta a formação do fuso. Então esses centríolos eles se encontram dentro de um centrossomo, que é como se chama essa região aqui, ó, que vocês podem evidenciar nessa parte aqui, onde se encontram os centríolos. Mas os centríolos, eles não estão presentes em todos os seres vivos, não. Eles não aparecem, por exemplo, em fungos complexos e plantas superiores, como gimnospermas, não possuem, angiospermas, além de, claro, nematelmintes. Então, esses organismos não possuem os centríolos. Eles têm outra forma de orientar a sua divisão celular. Agora, nós vamos falar sobre uma organela muito importante, que é a mitocôndria, que tem função energética. É nela que acontece o processo de respiração celular. Lembra? Nesse processo, você vai pegar uma molécula de glicose juntamente com oxigênio, certo? Por isso que nós respiramos, inspiramos. É para isso que serve o oxigênio, é para gerar energia. E essa junção da glicose com oxigênio, ela forma uma molécula chamada ATP, que é a energia que move nosso corpo para várias atividades. E como produtos, se libera água, que a célula aproveita, bem como gás carbônico, que é eliminado na tua expiração. Então, tudo isso acontece na mitocôndria. Então, a mitocôndria, veja, ela tem 2 membranas, a membrana mais externa, e essa membrana mais externa ela é similar à membrana de organismos eucariontes, e tem também uma membrana mais interna, que é similar à membrana de organismos procariontes, sendo essa uma evidência de que essa organela, de que a mitocôndria, ela tenha sido anteriormente uma bactéria, que fez uma associação com a célula eucarionte e então agora se encontram inseparáveis. Então, essa parte onde se derrama um líquido, uma parte aquosa, tu vai chamar de matriz mitocondrial. E essas curvas aqui, ó, que a membrana interna faz, tu chama de cristas mitocondriais.
E o espaço entre a membrana interna e a externa, claro, o espaço intermembrana. Uma coisa importante é que, primeiro vejam aqui a mitocôndria na célula eucarionte, está aqui. Procarionte não tem mitocôndria, viu? E veja que a mitocôndria ela tem DNA próprio, então aí tem mais uma evidência que a mitocôndria ela foi anteriormente uma bactéria aeróbica, ou seja, uma bactéria que respira, que usa oxigênio para gerar energia. Vou destacar para vocês outra organela energética, mas essa aparece em plantas e em algas. E é ela que permite que esses organismos façam a fotossíntese. Então lembra o que é fotossíntese? É você pegar a luz solar e usar essa luz como energia para transformar CO2 da atmosfera juntamente com água em glicídios, em açúcares, em moléculas que os animais, inclusive, usam para a sua nutrição. Então, a fotossíntese ela pega o CO2 que está na atmosfera e fixa ele na forma de matéria de carbono. Por quê? Porque nós não conseguimos nos alimentar do CO2 atmosférico. Vai, come CO2 aí. Não dá. Não é fonte energética. Só é fonte energética quando esse CO2 ele é fixado na forma de matéria orgânica. Aí sim conseguimos nos alimentar. Então, quem faz esse processo é a plantinha. A plantinha, juntamente com a alga, fazem a fotossíntese. Então, ó, claro, nós, animais, não temos o cloroplasto, que é essa organela que faz fotossíntese. Então, quem é que vai ter ele? Algas e plantas. Então, vejam aqui o cloroplasto. Vamos fazer aqui uma ampliação dele. Essa parte, veja também ó, que ele tem uma membrana externa e uma membrana interna. A mesma coisa da mitocôndria. Ou seja, essa é uma evidência que essa célula, em algum momento, foi uma bactéria com capacidade de fazer fotossíntese. Provavelmente uma cianobactéria. O estroma é a região líquida que fica dentro do cloroplasto. E aqui ó, vocês observam essas pequenas moedinhas que tu chama de tilacoide, ok? E essas partes têm funções específicas no processo de fotossíntese. Mas isso vamos ver em uma aula posterior. Observem que relação interessante tem o cloroplasto e a mitocôndria. Eles fazem processos inversos, mas fundamentais para a vida. Vamos começar com o cloroplasto. Então, o que é que a plantinha faz? A plantinha, claro, muito importante no nosso dia a dia, muito importante para os diversos organismos, com ênfase aos animais. O que é que a plantinha faz? Ela tem lá a folhinha dela e lá acontece o processo de fotossíntese. Então, nessa folha vai ter com certeza células e essas células vão ter o cloroplasto. Então, a plantinha ela vai pegar o CO2 da atmosfera, certo? Juntamente com a água que pega da atmosfera, não. A água ela pega da raiz, do solo. Então, o CO2 mais a água, CO2 vem da atmosfera, a água vem do solo, ele vai ser absorvido, ele vai ser recebido pelo organismo da plantinha e a plantinha ela usa energia solar. Às vezes nós temos a ideia de que a luz solar transforma CO2, a luz solar se transforma em glicose. Não. O que se transforma em glicose é o CO2 e a água. E a luz solar é o motor, é o combustível que faz esse processo, ok? Então, quando tem luz solar, o cloroplasto consegue pegar o CO2 atmosférico, juntamente com a água, e formar aqui, ó, matéria orgânica, C6H12O6, glicídio. E de quebra produz também o tão importante oxigênio. Mas veja, o oxigênio não é algo que ela queira produzir. Ah, eu sou uma plantinha boa, eu vou produzir oxigênio porque eu quero ser bonzinho para os animais. Não. O oxigênio,
Inclusive, ele já estava disponível antes dos animais aparecerem. Muitos organismos morreram devido ao oxigênio na atmosfera que foi liberado pela fotossíntese. Porque esse gás, antigamente, devido à sua não existência e seu aparecimento, ele era tóxico para muitas espécies e muitas delas morreram, como eu disse anteriormente. E até hoje nós temos organismos anaeróbios obrigatórios, ou seja, organismos que não toleram oxigênio, tá bom? Então veja, aqui a fotossíntese pega CO2 e água e forma com isso glicídio e oxigênio. Esse oxigênio e esse glicídio formado pela fotossíntese, eles vão passar por vários processos que envolvem a mitocôndria e vai acontecer a respiração, que é isso. É tu pegar, C6H12O6, que é glicídio, mais oxigênio, gerar energia para a célula, que é o ATP, e liberar gás carbônico e água, que, veja, é complementar o processo da fotossíntese. Uma dúvida constante que se tem é: planta respira? Sim, a planta respira. Então, plantinha, ela tem tanto mitocôndria quanto tem o cloroplasto. Então, a plantinha tanto produz oxigênio quanto também gasta oxigênio. Por isso que o pulmão do mundo não são as plantas, e sim as algas, que produzem muito mais oxigênio do que gastam, ok? Então, tanto planta quanto animal, ele faz respiração. Agora, a fotossíntese, que é exclusiva no caso dos eucariontes, plantas e algas, e no caso dos procariontes, diversas bactérias fazem a fotossíntese, como, por exemplo, cianobactérias. A última organela que eu quero tratar com vocês são os peroxissomos. O que é que eles fazem? Eles retiram hidrogênios de moléculas orgânicas. Qual a função de tirar o hidrogênio de uma molécula? É porque quando o hidrogênio sai, a molécula perde a estabilidade. Então, ela perde a sua capacidade de se manter estável. Ao perder a estabilidade, essa molécula ela vai ser quebrada. Então, ao tirar o hidrogênio, a molécula ela perde a estabilidade, então ela vai sofrendo quebras. Dessa forma, o peroxissomo ele atua na quebra de vários compostos, inclusive compostos orgânicos. E para isso, como eu disse, ele utiliza o oxigênio. Então, esse processo de oxidação de compostos orgânicos é muito visto no caso dos ácidos graxos. Lembra que os ácidos graxos são compostos que participam da formação dos lipídios. E como eu disse anteriormente, lembrem de aulas passadas, o organismo ele pode ter energia através de açúcar, de glicídio. Tá aqui, é uma forma de ter energia, que é a mais comum, é o açúcar. Mas ele também pode ter açúcar através da proteína. E, claro, também pode ter açúcar através do lipídio, da gordura. Então, para ter açúcar através da gordura, ele vai utilizar justamente os peroxissomos. Veja, aqui tu tem a cadeia de ácidos graxos, que é gordura. E veja que esse peroxissomo, ele vai virar acetilcoenzima A. E esse acetilcoenzima A vai entrar no ciclo de Krebs, e vocês verão posteriormente isso, mais aprofundado na bioquímica, mas é só lembrar que tanto glicídio, ou seja, lá a glicose que foi lá para a respiração, vai virar o quê? Acetilcoenzima A. Proteína, quando é quebrada, vai virar o quê? Acetilcoenzima A. E lipídio também vai virar acetilcoenzima A, que vão posteriormente participar do ciclo de Krebs e gerar, claro, diversos ATPs. Então, o peroxissomo, ele é membranoso, é um pouco parecido com o lisossomo, mas com funções diferentes. Porque, veja, o lisossomo tem uma função principal de digestão. Aqui não. Aqui é uma função de oxidação.
Então, ele tem várias enzimas, dentre elas a catalase. Inclusive é engraçado, porque muitos de vocês já ouviram, já sentiram na pele, literalmente, a importância dessa enzima. Por quê? Lembra, uma substância chamada H2O2, também conhecida como água oxigenada, ela é muito usada nos ferimentos. Quando você se corta, se fere, se rala, o seu pai, sua mãe ou você mesmo pode ir lá passar essa substância H2O2 ou peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. O que é que vai acontecer nesse processo? Uma enzima chamada catalase, ela vai pegar esse 2H2O2 e vai transformar isso em H2O e, no caso, água e oxigênio, O2. Ai, qual a vantagem disso? Por que eu faço esse processo? Porque o O2, ele mata diversas bactérias. Eu disse para vocês que o oxigênio, ele para alguns organismos, ele faz um mal danado, ele mata o organismo. Então, várias bactérias que podem estar na ferida, elas têm uma aversão ao oxigênio. Então, ao colocar essa enzima, ao colocar H2O, a catalase, que já está no teu músculo, ela vai transformar esse peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, matando vários organismos. Inclusive, se quiserem fazer o teste, vocês podem pegar um pedaço de fígado cru, certo? E pingar umas gotinhas de peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. E vocês verão que ele vai ficar cheio de bolinhas. Aquilo nada mais é do que o oxigênio sendo liberado pela enzima catalase. Então, aluno, espero que tenha gostado e até